Dr. Derek, há dados que são claros relativamente à sobrevivência de Moçambique na ausência do apoio do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial, concretamente no Orçamento do Estado. Tivemos um momento com o despoletar das dívidas ocultas em que o país esteve, digamos, afastado daquilo que terão sido os apoios do Banco Mundial aos países em via de desenvolvimento. Hoje estamos com a parceria. O que é que de facto nos leva a crer que uma ou duas instituições financeiras internacionais que ditam onde é que deve ser aplicado o valor que tanto cedem, dita quais são os critérios de financiamento, dita, onde é que este investimento tem que ser aplicado e de que forma, independentemente das prioridades do país, como é que isso nos leva a crer que são instituições que de facto pretendem ajudar-nos a alcançar independência económica na sua visão, doutor? Bom, é assim. Primeiro, é preciso esclarecer que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional são parceiros de cooperação de Moçambique, certo? Existem correntes na sociedade, seja no meio acadêmico, seja no mundo da economia, que entendem que não é cooperação, ou seja, o tipo de transacionalidade que temos, ou o tipo de operações que temos com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não é necessariamente cooperação, mas sim uma relação económica, primeiro. Isto ajuda a esclarecer que nenhuma instituição financeira empresta seus recursos sem que existam condicionalidades ou critérios que nós estamos aqui a referir. Esses critérios podem ser mais ou menos apertados do que uns, podem condicionar ou gerar problemas para aquele que vai aceder a esses investimentos. Feito este esclarecimento, é importante nós fazermos referência de que, apesar do entendimento de a cooperação ou a relação existente entre o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional com Moçambique, foi feito com altos custos sociais, que é a tese, boa parte da tese que o Dr. Régio Conrado está aqui a apresentar. Mas, fora a componente dos altos custos sociais em que pode ter, no caso de Moçambique, logo nas primeiras ajudas, logo no momento em que nós entramos, verificamos que boa parte do tecido econômico deixou de existir. Cerca de mais de 900 empresas foram privatizadas. E depois nós podemos discutir se existia capacidade, nessa altura, das pessoas que compraram essas instituições que foram privatizadas de desenvolver necessariamente o negócio, ou se estávamos preparados naquela altura em ir naquele sentido. Esta é uma componente. Estamos a dizer que foram privatizadas instituições, mas também houve falência da indústria de caju, mas existem outras componentes que é importante nós fazermos referência. Nós atingimos, ou na altura em que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial entraram em Moçambique, também houve, primeiro, a redução da taxa de inflação. Estávamos com uma taxa de inflação que situava-se em cerca de 50%. É o exemplo que eu estou a dar. Estamos a falar de 50%. E hoje, quando nós discutimos a taxa de inflação, estamos a falar de que estamos a lutar para garantir que a inflação situe-se em menos de 10%. Estamos a dizer que, com a entrada destes parceiros de cooperação, apesar dos custos sociais, há algumas componentes que nós não podemos ignorar e desprezar e colocar apenas o ônus dos pecados de um lado só. E estas componentes, doutor, dão vantagem ao país? Permita-me concluir, já chego na componente das vantagens. Nós conseguimos reduzir a taxa de inflação com algumas iniciativas que foram conduzidas para níveis em que estamos a falar de um dígito. Estamos a falar neste momento entre 4% ou 5% e às vezes estamos a chegar a 7% de taxa de inflação. Também é verdade que nessa altura atingiu-se aquilo que é a estabilidade fiscal, a consolidação fiscal e outras componentes. Mas, se nós estivermos a falar de vantagens versus desvantagens, estamos a dizer que no nosso caso foi o fortalecimento institucional. Qual foi o custo? O custo é social, é que boa parte do tecido econômico que existia naquela altura, fruto de políticas que eram combinadas, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. É bem verdade que o Banco Mundial não era responsável
pela determinação das políticas, mas, em parte, o que acontecia? O Banco Mundial aparecia com uma política que era complementada com o Fundo Monetário Internacional, que acabavam condicionando os investimentos em Moçambique. O que é que nós estamos a dizer? Houve indústrias que foram à falência, mas a conquista que se verificou é em termos de estabilidade, primeiro prudencial, estabilidade fiscal, a condução das políticas do Banco de Moçambique tem estado a perseguir que conseguimos, de alguma forma, acautelar algumas situações. Mas podemos também olhar para o conjunto de países que não foram pela via do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e depois questionar como é que estão ou quantos países é que existem que não cooperam com essas instituições. Agora, como eu fazia referência na primeira parte, não é mais se o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional são os demônios da relação, é como é que nós, com o conhecimento existente no momento em que nós nos encontramos, olhamos para aquilo que é a relação nestes 50 ou 34 anos que nós cooperamos com estas instituições, o que é que aconteceu e como é que nós nos preparamos tecnicamente, que é para poder apresentar contrapartidas. A cooperação com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, muitas vezes vem com condicionalidades. E essas condicionalidades não olham, por exemplo, para o surgimento de crises, por exemplo, quando há cheias, quando há conflitos, por exemplo, como nós estamos, não consideram essas questões. Como é que nós conseguimos, nas discussões, por exemplo, a discussão atual que está a ser conduzida e muito bem, como é que nós conseguimos incluir essas componentes e dizer aos parceiros de cooperação que existem outros fins sociais como educação, saúde e por aí em diante, que devem ser perseguidos e não apenas numa componente de controle fiscal, controle da inflação e por aí em diante. Muito bem. Doutor, nós estaríamos aqui a entrar por um campo da ameaça à nossa soberania, quando temos instituições que endividam o país e por investimento ou por aplicação de montantes em áreas que não são cruciais para o desenvolvimento. Se o país está, por exemplo, com um déficit na área da educação e, portanto, a instituição que entendemos que tenha uma relação de cooperação com o nosso Estado, vem dizer que quer aplicar um montante numa outra área que não é, no momento, digamos, prioritária, nós estaríamos aqui numa situação de termos um comando externo no nosso Estado? Bom, repara o seguinte, nós é que precisamos dos recursos, nós precisamos de recursos que é para poder investir. E os parceiros de quem nós dependemos têm condições. Essas condições muitas vezes têm altos custos sociais em Moçambique. Qual seria a alternativa? É que nós diversifiquemos a nossa base tributária, que possamos melhorar aquilo que é a eficiência na cobrança de impostos, que é para não depender desses investimentos do Fundo Monetário Internacional. Aí nós podemos questionar se temos ou não capacidade efetiva de financiar o Orçamento Geral do Estado, o Plano Econômico e Social e quais seriam outras alternativas. Em termos de alternativas atuais existentes no mundo das finanças, há instituições que apontam, por exemplo, a instituições de cooperação sul-sul com a China e com outros países que ao nível dos BRICS e por aí em diante. Agora, quais são os recursos que esses países disponibilizam que é para financiar aquilo que é o desenvolvimento de uma nação como a nossa? Temos que ser reais e factuais. Se de um lado nós temos algum ou um grupo de financiamentos que vem sem condições, sem um controle, por exemplo, em termos de rigor de como é que esses recursos estão sendo aplicados, do outro lado há um relaxamento. Mas também a China coloca um conjunto de imposições. Também imposições, por exemplo, de que quem vai, por exemplo, operar as indústrias nós já vimos aqui empresas chinesas que operam, ou seja, vem um investimento, vêm as empresas chinesas que é para poder operacionalizar. Não há um grupo de financiamentos que não há condições. Agora, o que é que nós estamos aptos em aceitar? Não podemos olhar para esta relação com essas instituições sem olhar para a nossa quarta parte que é fortalecimento institucional, capacidade técnica de olhar para as condicionalidades e para as pequenas armadilhas de desenvolvimento que existem nos contratos com essas instituições e rediscutir com capacidade técnica, oferecendo outro tipo de contrapartidas que essas instituições muito bem perseguem, quer seja em Moçambique ou em outra parte. A relação que existe com essas instituições, ela vai continuar sendo necessária, mas como é que nós nos preparamos para poder garantir que estamos em condições de discutir em pé de igualdade ou, se não, com capacidade técnica fortalecida?